deixaste tanto tempo, Mestre, abrimos os trabalhos da tarde de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos. Vamos lá. A família na visão espírita, né? Um assunto sensível, né? Mas é interessante a gente se aprofundar, né? E aí a gente começa com um questionamento, né? Por que falar de família? Né? E a gente vai ver aí os motivos que a gente tem para estar falando, né? A família está no centro de toda a organização social. Então, desde que o ser humano, né, surgiu, existe a família. E ela é uma ferramenta da espiritualidade para a nossa evolução como espíritos. Tá? E no bate-papo dessa carta, a gente vai tentar passar, né, essa informação. Né? Valorizar a importância crucial de mães, pais na construção do mundo. E eu coloco mais, filhos. Mãe, pais e filhos. Certo? Unidos para a construção de um mundo melhor. Então, toda grande mudança planetária começa nas famílias. Se a família se degrada, a sociedade se degrada. Se a família se desenvolve e evolui, a sociedade evolui. Todas as civilizações começaram a se estruturar e se organizar a partir do momento que surgiu a família. E aí eu começo com a primeira família que mais vem à nossa mente. Tanto que, né, na religião cristã, né, nós conhecemos como Sagrada Família. Né? Jesus, Maria e José. Nesse ponto, eu coloco que Jesus veio mostrar para nós a importância da família. Né? E principalmente, para provar para todo mundo que família tem problema, tem dificuldade. Por quê? A família de José, Maria e Jesus começou com dificuldade? Começou. Já começou sendo perseguida pelo mal. Né? Já começou com risco de assassinato. Não é verdade? Já começou com perseguição das trevas. Mas a união desses seres, né? E essa família não iniciaria sem o amor de José e o entendimento pelas circunstâncias que tudo aconteceu. Se Maria não diz sim, e se José não entende, essa família não se formava. Aí Jesus não vinha nessa família. Então, olha só, já 3 espíritos aqui, ó, né? Para uma nova estrutura planetária. Olha só o poder que a família tem. Então, isso aqui vai mostrar o quê? Toda família tem dificuldade. Toda família, né, tem uma missão. E a gente tem que entender qual é a missão da nossa família e qual a missão da gente dentro da família. Em antropológica, né, os tribos, cidades, estados e nações. Deus trabalha o quê? Área de afeto, amor, né? Filhos, né? E olha só que interessante. A nossa parentela iniciou-se bem antes da existência atual. Ou seja, a nossa família começou antes da nossa existência, né? Olha que conte, né, no livro dos Espíritos, na pergunta 204. Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Então, a família atual, ela já foi formada e planejada
lá atrás, em sucessivas encarnações. Ninguém está no lugar errado. Tá? Ninguém era endereço. Está no momento certo, no lugar certo, na família certa. Trabalhando aquilo que precisa ser trabalhado. Elizabeth Guridez, psicanalista, família é um valor seguro, ao qual ninguém quer renunciar. Ela é amada, sonhada e desejada por homens, mulheres e crianças de todas as idades, de todas as orientações sexuais e de todas as condições. Muita gente fala muito com a família, mas no fundo ela quer ter uma família estruturada. Às vezes até não consegue, mas é o que todo mundo quer. E olha o que diz Kardec. Família é ambiente próprio para as suas necessidades e experiência de amadurecimento psicológico. Ou seja, a família serve para nos melhorar, nos aprimorar. Né? A gente lapida a alma, a primeira lição é na família. O Chico falava, né, que embaixo do nosso telhadinho está o nosso cadinho de salvação. Né? Que a principal conclusão é lá embaixo do telhado. Tem que resolver ali para resolver outras coisas fora, né? Na família nós temos afinidade, nós temos simpatia, redução, antipatia e essa aqui que é a mais perigosa, indiferenças e outros. Tá? Ultimamente as famílias estão muito diferentes. As pessoas estão diferentes umas das outras. Por uma série de motivos que a gente vai ver que a família evoluiu. E devido a essa evolução, alguns deles ainda não se adaptaram às novas realidades e às novas necessidades. Na família temos esperanças, ressentimentos, solidariedade, aspirações, temos sacrifícios. Tem famílias que só se sustentam devido a sacrifício de alguns componentes dessa família. E às vezes de um só. É um só se esforçando ao máximo para manter a estabilidade das famílias. Porque os outros ainda não estão entendendo, né, o processo. Então fica, às vezes, sobrecarregado, um só se sacrificando pela manutenção de vários seres. Desdobramento e, mais uma vez, as indiferenças. Né? Hoje a gente ouve muito falar, vou dar um gelo do fulano, vou dar um gelo do ciclano. Né? Nós estamos sendo indiferentes. Né? Que não deixa de ser um processo de vingança também. Tá? E nós vamos entender por que isso acontece. É um ambiente de acolhimento, segurança emocional. Então, muitas vezes, quando a gente sai da família, né? Por exemplo, eu tenho uma pessoa, ela vai para fora. Quando ela sai de núcleo familiar, ela vai entender a importância da família. Porque ela perde um pouco da segurança emocional. Ok? Papel dos pais, identidade familiar, compartilhar. Tá? Aqui, além do papel dos pais, né? E isso se reflete na identidade familiar, por quê? Porque se cada um tiver o seu papel muito bem definido, a estrutura familiar vai ter problema. Então, pai tem que ser pai, a mãe tem que ser mãe, filho tem que ser filho. Não dá para o filho querer ser pai ou mãe. E não dá para a mãe querer ser filho, ou pai ser filho. Certo? Cada um tem um lugar definido e tem uma responsabilidade assumida com a espiritualidade. Tá? Principais, né, motivos da família, né? Primeira dela, a nutritiva, né? É o alimento. E esse alimento é tanto a educação, né? E proteção e alimento, como a espiritualidade. Então você tem, no primeiro momento, a alimentação, depois você tem a educação, você tem a formação espiritual, você tem a instrução, né? Tudo isso está ligado à nutrição. Você nutrir eles a família. Tá? E olha por que isso acontece. Por que isso acontece? Os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros.
Livro dos Espíritos, né, questão 208 e 209. Então, no primeiro momento, os pais, né, têm a responsabilidade de nutrir, de orientar, né, de dar o encaminhamento moral, espiritual, né, para aquele ser, né, que está ali embaixo do telhadinho, lapide a sua alma e comece a sua caminhada. Né? Tem também a normativa, que é onde você orienta, coloca a responsabilidade, a disciplina, o respeito, né? Se você não trabalha isso aqui, você vai ter problema lá na frente, né? Regras, autonomia e limites. Se eu criei meu filho, né? Ou eu tenho uma família onde eu não tenho regras, tudo é de qualquer jeito, eu e meus familiares não têm dificuldade de se adaptar às regras da sociedade. Vai dar problema? Claro. Porque a gente tem norma de trabalho, a gente tem norma de trânsito, a gente tem norma de comportamento social, a gente tem norma criminal, não é verdade? Se eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, onde eu quero, como eu quero, eu vou ter problema, porque a sociedade tem o seu normativo. E aí, se a gente não trabalhar esse normativo dentro da família, fora da família vai ter problema. Família é um compartilhar de subjetividades. Aonde cada família irá chegar? Uma pergunta do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 49. Qual será o seu procedimento na família? Dependerá, na sua maioria, né, de sua maior ou menor resistência nas duas resoluções. A família, né, envolvendo mudanças no projeto espiritual para o despertar da essência. Mas aqui, ó, o seu procedimento dentro da família, né, vai estar ligado ao quê? Às boas resoluções. Quanto mais você trabalhar, né, a moralidade, a espiritualidade dentro da família, mais facilidade você vai ter, né, de conduzir ela para o bom caminho. Tá? E aí a gente vai dar um exemplo dessa evolução da família, né? Que a gente falou aí que a família teve uma evolução, correto? Como é que se deu essa evolução? Né? Olha o que acontecia antigamente, né? Não muito longe. Século XVII e XVIII. Família, projeção política para o homem, né? Então, antigamente, ela tinha uma família aqui, ó. Ela era extensa, tradicional e pouco afeto. Imagine vocês que antigamente uma família era composta de 10 a 15 pessoas. 10 a 15 pessoas. Isso quer dizer que eu, Agnaldo, poderia ter 10, 12, 13 irmãos. Um pai e uma mãe para cuidar dessa galera toda. Para dar atenção, afeto, educação, carinho, administrar ciúme, né, carências, necessidades, afetos, tudo isso. Então era problemático. Depois começa a mudar um pouquinho, né? Mas o que acontecia? Devido a ser muitas pessoas, acabava trabalhando um pouco com o afeto. Então você vê muitas famílias grandes, mas de repente desgarrada, né? Um vai para um canto, vai para o outro, perde contato, nem conhece mais, né? Perde todo o entrosamento entre esses seres. No século XVII, a família de projeção, né, política para os homens, ou seja, quanto mais filho eu tiver e mais parentes, mais facilidade eu tenho, né, de tirar proveito disso. Né? Porque, olha, tem tantos votos aqui em casa. Parece papo coronel antigamente, olha, tem tantos votos aqui em casa, né? E isso era negociado. E poderia facilitar ou dificultar, né, o andamento da família. Família restrita ou nuclear, pai, mãe e filho do século XVIII, não do século XX. Industrialização das sociedades, tornando relações mais próximas, físicas e psicologicamente. Ou seja, a sociedade mais moderna, menos pessoas, a família começou a ter ali 5, 6 integrantes, é aquele sofazão no meio da sala da televisão, né? É o jantar do domingo, né? O almoço do domingo, todo mundo junto ali. Aí tem maior proximidade, mais afeto, uma família mais entrosada, mais comunicativa, né? Mais próxima.
também o conforto dos eletrodomésticos, das comunicações, né? Tudo isso influenciou. Família contemporânea ou pós-moderna, década de 60. Aqui começa a completar um pouco as coisas, porque a família começa a se modificar, né? Antigamente, né, era o homem e a mulher, o homem mandava, a mulher obedecia, a mulher tinha alguns direitos e os homens tinham a maioria dos direitos. A mulher às vezes não tocava, podia sair sozinha, uma série de coisas. E aqui não. Aqui começa a ter outros direitos, tem a liberdade sexual, né? E aí começa o quê também? A ter o quê? Separação e recomposição conjugal. Antes o cara, né, tinha a família dele lá e até o final não tinha separação, não tinha divórcio, não tinha desquite, não tinha nada. Casou até o fim, né? Depois dos anos 60 isso muda. As coisas começam a mudar. E aí, as relações ficam complexas, controversas e absurdas nesse núcleo familiar e problemas sociais graves. Né? Por quê? Começa a ter ausência de papéis. E aí aquele pai e aquela mãe que se separa, usa o filho como arma para atacar o outro. Ou manipula o outro. Tanto o pai faz isso, como às vezes a mãe faz no momento da separação dos cônjuges. E o que acontece muitas vezes? Essa criança que é inteligente percebe isso. E aí o que vai acontecer? Ela vai usar isso para manipular o pai e a mãe. Já ouviram falar disso? Vocês acham que acontece? Pode acontecer, não pode? Quem deu causa? Esse pai e essa mãe que usou o filho como arma, não pode atacar o outro. Né? Então, olha como a família começa a ficar mais complexa. E a partir desse momento, precisa cada vez mais ter mais definição de papel e maior educação, né, moral e espiritual, para poder resolver todas essas pendências. Né? Ausência dos papéis familiares na prática adoeceu a família. E aí aquela família que era pai, mãe e filho começa a ser mãe e filho, pai e filhos, filhos de avós, filhos de tios, né? As famílias começam a mudar por características. Eu tenho ali um irmão com uma mãe e tenho um irmão de outra mãe. Eu tenho um irmão de um pai, um irmão de outro pai, e são duas famílias diferentes, e muitas vezes tem algum antagonismo entre uma e a outra. Então começa a coisa a ficar muito mais complexa. Né? Vamos adquirir novas posturas mentais, espiritualidade, valorização, estrutura familiar conquistada. Né? Outros reavaliam relações e partem para novas experiências amorosas, nem sempre exitosas. Então, muitas vezes você tem uma família e acaba formando outra. E mesmo na outra família, começa a ter problema e você arruma outra. Eu conheço um amigo meu que ele já está na quarta família. Onde será que é o problema, gente? Né? Provavelmente o indivíduo precisa rever seus conceitos, não é isso? Alguma coisa está errada aqui com aquele espírito, ele precisa rever o que está acontecendo. Por que ele não se adapta a nenhuma família? O que está acontecendo com ele? Ele tem que se reavaliar, né? Viver em família permite um constante fluxo e refluxo de conteúdos psicológicos. É onde a gente vai trabalhar o orgulho, a humildade, a vaidade, a modéstia, a presunção, contenção, os delírios que não são poucos, né? Haja, né? Festas familiares para poder provar isso, né? Resignação, raiva, brandura. Olha quantos aspectos psicológicos a gente tem que trabalhar dentro de uma família. É fácil? Não é fácil, né, gente? Mas é possível. Se a gente tiver o Evangelho de Jesus, né, no nosso íntimo, fica mais fácil. Se não tiver, vai ter um pouquinho mais de problema. A configuração familiar torna-se o produto desse sentimento
emanados pelos reencarnantes que se encontram. Então, minha família vai ser mais ou menos complexa, dependendo dos agentes familiares que estão reencarnando e interagindo. Então, às vezes, a minha família é complexa. Será que ela é complexa porque eu estou ajudando ou eu estou sendo propício dentro dessa família? Qual é o meu papel dentro dessa família? O que eu estou fazendo? Eu colaboro mais ou eu exijo mais colaboração? São perguntas para a gente se fazer, né? O que é importante? Perdoar, disciplinar, né? Não entender disciplinar como castigar, tá? São coisas diferentes, tá? Vigiar, ponderar, refletir, meditar, orar, reparar, ser modificar. E vocês viram aqui que eu coloquei um livrozinho aqui, não vigiar. O que é esse vigiar, né? É ir para a janela lá que o vizinho está fazendo? Hã? Esse vigiar, gente, né? É olhar no espelho. É ver o que a gente está fazendo dentro da familiar. Quanto que a gente colabora e quanto que a gente deixa de colaborar. Quanto que a gente pode colaborar mais? O que a gente pode contribuir mais? Em que eu posso me melhorar para melhorar a minha família? Não são perguntas fáceis, né? Não são perguntas fáceis. Mas a gente tem que fazer essas perguntinhas, tá? Busca a essência espiritual, individual e grupo. Eu vou ler um exemplo da minha família. Espiritualmente, era um negócio meio complicado. Porque eu era católico da teologia da libertação, aqui com o padre Nivaldo. O meu irmão era da renovação carismática, lá da Vila Nova, né? É quase uma igreja evangélica, né? A minha mãe, né? Ela tinha sido espírita e era messiânica. E minha irmã também era espírita. Eu, né? Tinha uma pegada de esotérica e meu pai era ateu. Será que dava confusão? Tem tudo para dar confusão, né? E, gente, eu vou dizer, a minha família, a gente brigou muito. Dentro da minha configuração familiar, a gente brigou muito. Só que a gente não brigava por causa de religião. A gente brigava por outro motivo. Religião nunca foi problema. Mas tem família que se destrói por causa da religião. Porque é intolerante com a religião do próximo. É crítico com a religião do próximo. Né? E aí tem confusão. Então, olha só, às vezes, um problema, né, que seria a solução, vira elemento de destruição familiar. E isso a gente tem que se vigiar. A gente está sendo crítico à religião dos outros, a gente está entendendo a religião dos outros, a gente está respeitando, né? Eu procuro, no máximo possível, ser tolerante com a religião alheia, né? Nós conseguimos, inclusive, ser padrinho de evangélico, não é isso? Pessoa evangélica, nós somos espíritas e são padrinhos dessa pessoa que é evangélica. Evangélica é de cantar em coral, para a igreja, né? De ter parente pastor, né? De ter pregadores, e nós somos espíritas e somos padrinhos dessa pessoa que é evangélica. Houve o que? Uma tolerância, tanto da parte dela para conosco, como de nós para com ela. Porque houve afinidade, tá? Antes de tudo houve afinidade. Mas nem toda a família é assim, né? E a gente tem que ver onde a gente está acertando ou está errando para se corrigir. Deus espera que cada um cumpra seu papel bem representado. Decisão de formar uma família, casamentos, filhos, né? E uma vez assumido o papel, né? Assuma esse papel. Hoje tem até uma técnica chamada constelação familiar, que é justamente para isso, para ajustar os papéis, né? Quem é pai, quem é mãe, quem é filho, cada um no seu lugar, né? Na revista reformadora de Hernani de Santana, nem sempre o lar da família é um ninho acolhedor de amor, paz, entendimento e ventura. Tem hora que o bicho pega. Eu falei que a gente brigava na minha família. Falei? Brigava. Não por religião, por outras a gente brigava.
E tinha uma briguinha feia. Por quê? Um pensava de um jeito, o outro do outro, e a gente às vezes queria colocar a coisa, a nossa opinião, o nosso jeito de ser. E família não é isso, não é a gente impor, é a gente conquistar. É diferente. É a gente se adaptar, é a gente respeitar, é a gente tolerar. E acima de tudo, é a gente amar. Sem amor, não há sustentação na família. Porque nessas famílias podem encontrar-se inimigos terrenos de outras eras, sedeiros de vingança. Antigos credores prejudicados que exigem reparação. Por isso que muitas vezes é necessário o véu do esquecimento. Porque se eu perceber tudo que eu já passei na família anterior, talvez eu não aceite a família atual. Eu posso ter problema. Imagine você, eu tenho um pai, que eu tenho uma lembrança que na outra encarnação, ele foi o assassino do meu algoz. No livro do Reparando Erros, me deram alguns semanas de trabalho, a reconfiguração familiar é feita por um espírito que atirou o filho no poço. Ali começou a confusão. Ele assassina o próprio filho para ficar com a amante, e depois esse filho volta com o filho dele novamente. E aí, entende a idade que ele perde esse filho. E aí ele vai entender por que ele perdeu esse filho num processo doloroso que poderia ter sido amoroso. Né? Então, por isso precisa do véu do esquecimento. Né? Mas, muitas vezes, o véu do esquecimento ele não apaga. A gente tem sentimentos. Então, a gente já tem uma dificuldade de relacionamento devido à nossa existência anterior. E nem sempre o espírito se motiva. Né? Ainda continua tendo um antagonismo que tem que ser lapidado durante, às vezes, muitas encarnações. Bom, esses espíritos, né, vão ter que aprender a se perdoar e se reequilibrar, se reharmonizar, né, para que se libertem desse ciclo, né, de sentimentos e começam a ter um estágio evolutivo, comecem a crescer espiritualmente. Né? E isso se dá quanto mais você consegue desenvolver o amor, a afinidade e a harmonia dentro do seu núcleo familiar. Né? Casamento. Conjugalidade ajustada. Conjugalidade ajusta. Será que pode ajustar? Será que dá para ajustar? O que vocês acham? Dá ou não dá? Dá para ajustar. Né? É fácil? Não. Como se dá esse ajustamento? Purificando emoções, renovando impulsos, partilhando compromissos, ou aprimorando relações afetivas de alma a alma. André Luiz, Evolução e Jesus. Essa é uma forma de ajuste. Tá? Dá para ajustar? Dá. Dá trabalho? Também dá. Tem solução. Tá? Quanto tempo às vezes demora esse ajuste? Quanto vai demorar? Depende do relacionamento dos espíritos, né? Pode ser em 1 ano, 2, 10, 100, 3 séculos, 5 séculos, né? 10 encarnações, 20, 30. Vai depender, né? Tudo o que cuidamos dura mais. Se a gente cuida da nossa família, a tendência é que essa família vai durar mais. Por que a nossa família acaba? E a gente não sabe como é que a gente tem para viver a família. A família não é eterna. Há pouco tempo eu tinha pai e mãe e irmãos. Hoje só tem eu. Né? Isso vai acontecer com toda a família? Vai.
E a gente tem que estar pronto e preparado para enfrentar essas situações. Eu vou dizer para vocês que não é nem um pouco fácil. Tá? Nem como. Tá? É doloroso. Sentimento de alegria, otimismo, segurança afetiva, relações maduras. Né? Relações maduras. Tem família que está lá 20, 30, 40 anos de convivência e não tem amadurecimento nenhum. Né? Às vezes tem que ficar com uma própria existência. Então a gente tem que ter maturidade nas relações. Tá? Palavra-chave para a manutenção da família. E eu acho que é um dos focos principais do nosso bate-papo dessa parte. Tá? Vontade, esforço. Quem é que a palavra é? Esforço. Tá? E o esforço só vem da vontade de mudar. Então, se eu não tiver vontade de mudar, eu não vou me esforçar para mudar. E vai tudo continuar da mesma forma. Vamos novamente ver a vida do mundo lá com discernimento. Só um minutinho, gente. Bichinho do Romão está querendo me pegar. Oração e harmonização familiar. Então, quando Pedro fala assim, pode somente viver a vida comum do lar com discernimento. Oração, harmonização. E a gente viu que essa harmonização é uma palavra bonita, mas ela dá trabalho, né? Ela é um processo, ela não acontece de uma hora para outra. É um processo contínuo e diário. Tá? E aí vem a pergunta: eu estou conservando ou destruindo a minha família? Qual está sendo o meu papel dentro da minha estrutura familiar? Eu estou aqui de harmonização, de equilíbrio, de construção ou destruição? É uma pergunta para a gente se fazer. Né? Mudança interconjugais e separações. Mas é certo se separar? Será que é um meio? O meio da vida. Né? Você chega na metade da vida e veja lá, bom, as coisas estão assim, 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 isso eu consigo resolver, isso aqui não tem jeito. E agora, como é que faz? A gente vai tentar ajustar, não conseguiu ajustar, como é que faz? Fica lá, né? Sabendo que não está tendo resultado para ninguém. Olha o que diz aí, né? No auxílio patológico tem diferença a incapacidade de perdoar, a falta de diálogo poderão matar uma relação conjugal. Tá? Então, assim, pode ser que o relacionamento não tenha mais como ajustar. Pode acontecer? Pode. Né? E se acontecer? Né? A gente tem que resolver. Valores como a aceitação, sinceridade, a capacidade de perdoar e a atenção poderão conservar uma relação conjugal. Gente, é fácil fazer isso aí que eu falei? Extremamente difícil. A gente tem que abrir mão de orgulho, de vaidade, de opiniões, de conceitos, né? De doutrina cultural, uma série de coisas para poder retomar alguém da cabeça. Então não é fácil. Tá? É trabalhoso. E aí a gente tem que ver, nós estamos conservando ou degradando?
Qual a nossa função dentro da estrutura familiar? Transformações, recomeços e novos valores. Então dá para recomeçar, dá para ajustar, dá para consertar. Né? E se não der grau, não tem jeito. O meio da vida é como amadurecimento espiritual ou não. Ou seja, a gente pode chegar nesse meio da vida e não estar maduro espiritualmente. E continuar fazendo as mesmas coisas, e a família continuar do mesmo jeito, não sendo proveitoso para o espírito que está ali. Ah? Se ninguém ceder, se ninguém trabalhar, se ninguém se esforçar, a coisa continua na mesma. Com mágica não acontece essa mudança. Tá? É esforço mesmo. Separações do caminho equivocadas, coerentes, não dá para ajustar. Não tem mais como ajustar. Está difícil, né? O que a gente faz? Pode ou não pode ter separação conjugal? É certo ou é errado? Né? Como é que a gente vai ver isso aí? Olha o que diz o Livro dos Espíritos, na pergunta 140. Junto à figura que Deus tem com os planos de permanecer junto dos que te desagradam, Deus te obriga a ficar junto de pessoas que te desagradam continuamente? Ele te obriga a isso? Não. Olha o que diz Joana de Ângeles, estudiosa do comportamento humano. Muitas vezes, porém, torna-se difícil ou irrealizável a reconstrução do relacionamento, chegando-se à conclusão de que o melhor caminho é a separação física, mantendo-se o respeito e o entendimento. Particularmente quando existem filhos cuja saúde emocional, e eu vou colocar aqui, e psicológica, né, deve ser preservada a qualquer custo. Olha, não tem jeito, você não obrigado. Você pode jogar para frente, né? Jogar no cheque especial no cartão de crédito da espiritualidade lá e depois pagar com juros de correção. Certo? Pode. Né? Só que mantém o respeito, mantém a estrutura e cuida da saúde dos filhos. Porque pode existir ex-mulher, pode existir ex-marido, mas não tem ex-filho. Certo? Limites de educação, conflito de gerações. Limites são fronteiras do bom convívio. Então, aquele que não colocar limite nos seus filhos, né, e a família que não colocar limites dentro da sua estrutura familiar, vai ter problema lá na frente da sociedade. Tá? Alguns pais terminam vendo no que tange a educar os seus pequenos e se preparam para colher inevitável tempestade. Por comodidade, por falta de compromisso. Né? Se você deixar os seus filhos de qualquer jeito, e hoje está muito perigoso por causa da internet, né? Quem está educando meu filho? É eu ou a internet? Quem está educando meu filho? É eu ou o site do fulano lá? Ou o influencer? Né? Agora tem essa palavra influencer. Né? Muitas vezes, uma criança de 2, 3 anos, a gente joga uma tela na mão dela e vai fazer outras coisas que a gente quer. Deixa a criança. O que ela está absorvendo? Quais são os valores? Quem está vindo ali? Quem está sendo a mantenedora, né, da formação moral daquela criança? É eu ou aquela telinha? O compromisso é daquela pessoa que está atrás daquela tela ou o compromisso é meu? É? Será que eu vou ter problema? Com certeza. Então a gente tem que tomar cuidado, né, como a gente educa os nossos filhos, como a gente se educa também, até como pais. Né? O que nós estamos absorvendo de toda essa onda da comunicação? Quem está absorvendo bons sentimentos, a gente está absorvendo boas culturas, bons ensinamentos, ou a gente está enchendo a cabeça da gente, né, de besterol e de complicações psicológicas e de deveres morais que não são nossos, mas que são implantados em nós, porque nós absorvemos
nós consumimos aquele material na internet. Né? Então, a família tem esse problema que antes não tinha. Né? Antigamente o pavilhão era a televisão, agora não é mais. Né? Papéis distintos. De novo, pai, mãe, filho. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Tá? Cada um tem um papel distinto que assumiu perante a espiritualidade. A gente não assumiu os papéis da família. Nós assumimos lá no planejamento reencarnatório, vai se pisar aqui. Tá? Está terminando o tempo, né? Já estou terminando. Não, querido, deixa eu falar outra coisa, por favor. O Evangelho segundo o Espiritismo diz: quanto mais são infelizes, quanto mais são infelizes com seus filhos, porque não eles combateram desde o princípio a má tendência, por fraqueza, indiferença, deixar que eles se desenvolvessem. Orgulho, egoísmo, vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando olha semear, admira-se e aflige da falta de deferência, porque são tratados e da gratidão deles. Ora, se dentro da minha estrutura familiar eu ensinei desde pequeno para os meus filhos que ele é o centro da atenção, que ele é o centro do mundo, e que a gente está para servir eles, quando chega na maturidade a gente não consegue mais servir, o que eles sabem? Serve para nada. Não é isso? Foi criado dessa forma. Por quê? Para a gente mesmo. Então a gente não deve desenvolver os bons sentimentos. E agora, esse ser que não desenvolveu esses bons sentimentos, não tem bons sentimentos às vezes para com a gente. Ou para com as outras pessoas. Se tornam seres insensíveis, né? Às dores alheias, às dores da sociedade. Né? E aí vai ter problema, né? Vai ter problema na sociedade. E lembra dos limites, tememos evoluir o orgulho e vaidade, e nossos filhos depois vimos sucumbir diante da prova da vida. Eu acho que não deve ter coisa pior que o pai, com uma mãe, com uma avó, né? Do que ver seus entes queridos, né? Passarem, né, pela reprovação da prova da vida. Quer no plano físico, quer no plano espiritual. E saber, olha, eu não contribuí o suficiente para a formação dessa pessoa. Então eu tenho parte de culpa nessa situação. E por que a gente começa? Né? Já, né? Quem não começou está muito atrasado. Mas tem que começar, porque quem dá um passo sempre está à frente daquele que ficou parado, não é isso? Então tem que começar. Quem não começou tem que começar. Aí o oração se inicia no rosto. Nem se fica na sepultura. É o terceiro nascimento, procede a nossa morte no corpo físico. Será? Gente, vamos pegar uma cara de prazo. A mãe do Chico voltou para ele. Passou informações importantes para o Chico. Alguém já ouviu falar que um pai, uma mãe, um avô entrou em contato com um ente querido e passou uma informação importante para aquele ser? Muitas vezes as pessoas de desdobramento, na parte espiritual, recebem informações de entes queridos que já partiram, falando, olha, você tem que trabalhar isso. Olha, você tem mais uma missão aí para dar continuidade. Né? O que você está fazendo não é o que precisa ser feito. Você precisa fazer algo mais. Né? Muitas vezes a gente recebendo as cartas de Chico, né? É uma prova disso ou não? Quantas mães tiveram o coração refeito devido à comunicação daqueles que partiram? Quantos filhos receberam dos pais informações que mudaram a sua existência, o seu comportamento no mundo familiar, através da mediunidade, né? E quem trabalha na mesa de desobsessão aqui também já viu muitos casos, não é isso? Quem nunca viu, venha participar da mesa de desobsessão, né? E vocês vão ver como que é complicada a situação no plano espiritual quando a gente não trabalha bem aqui no plano físico. No Evangelho segundo o Espiritismo, olha, querida, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que quando conduzis um corpo, a alma que nele encarna, vem do espaço para progredir. Integrai todos os vossos deveres e ponde o vosso amor em aproximar
ordenado de Deus esta alma. Tal missão que vos está confiada e cuja recompensa recebeis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Gente, é missão. Então não pode deixar para lá, não pode deixar numa telinha dizer o que ela tem que fazer, sendo que a missão é nossa. Tá? Devemos ter em mente que a autoridade legítima é a força moral do pai, que deve ter, olha, força moral do pai, da mãe, do avô, da avó, do tio, de quem está cuidando dessa criança. Tá? Para que cumpramos a nossa missão, enquanto pai, devemos acompanhar de perto a vida de nossos filhos, evitando dar modas de impaciência, irritação, cólera, dando sim, quando julgarmos que possamos dar, tendo a coragem de dizer não, sempre que isso se faça necessário. Isso nada mais é do que em português. Quando puder fazer sim, sim. Quando for não, não. Se você diz sim sempre, vai ter problema. Né? E aí vamos supor, tá? E a gente fala de autoridade moral. O que é autoridade moral? Vamos supor que o Agnaldo chegue, o seu filho adolescente, e fale, olha, você não pode beber o álcool, faz mal à saúde e pode te causar vícios e problemas de saúde e problemas morais. É um bom conselho? É um bom conselho. Mas se eu chegar muito à tarde, quero me beber, vai sentir aí? O que você acha? Se eu falo para o meu filho, olha, o tabaco faz mal para a saúde, você não deve fumar, não faça que nem eu não, porque o cigarro é bom. É um bom conselho, não é? Agora, pelo mesmo efeito, pode ser que não, porque não tem o quê? Ascendência moral. E se eu falo que o meu filho tem que ser compreensivo, estou empurrando o tempo e gritando dentro de casa. Resolve? Também não. É o espelho, né? Exatamente. Então tem que ter o quê? Ascendência moral. Né? Se você não tem ascendência moral, é mais difícil. Pode ser certo, mas é mais difícil. É mais difícil. Então, dizer sim quando sim, não quando não, mas de preferência com toda aquela consistência moral que a gente deve ter, para facilitar o processo familiar. E aí, essa pergunta aqui, para a gente levar para casa, junto com todas as outras que nós já fizemos hoje, e eu acrescento o elemento. Olha só a pergunta. Que fizestes do filho que te foi confiado? Que fizestes do pai e da mãe que lhe foi confiado? Tem mais um. Eu devia ter colocado, coloquei. Vou colocar aqui na foto. Né? Porque a gente recebe pai e mãe? Recebe. Não é isso? Então, a gente recebe filhos, para tomar conta. Ou quando não recebemos filhos, recebemos outras pessoas para tomar conta que Deus nos confia através da espiritualidade. Quando a gente desencarna, a pergunta é essa: o que fizer? Tomou conta direitinho? Se esforçou? Mesmo? Que bom. Isso vai ser bom para vocês. Onde isso acaba, Conclusão. Onde isso acaba? Família é assunto de todos nós. O tempo todo, o dia inteiro, durante toda a nossa existência. Se a gente não nos esforçarmos para harmonizar e equilibrar a nossa família, não vai ser a do vizinho, do colega do centro que a gente vai harmonizar. Então, a nossa principal missão é debaixo do nosso pecado. Se cada um se esforçar dentro do seu processo familiar, a nossa sociedade será uma sociedade muito melhor. O Espiritismo traz um modelo explicativo da vida, com coerência, esclarecimento e consolo. Demonstra que as relações familiares não possuem apenas o frente, o lado visível e perceptível, mas também o verso, construído
pelos imperativos da vida espiritual e das leis divinas. A reencarnação, a lei de ação e reação e a evolução são as matrizes funcionais do verso da nossa família. Olha quanta lição a gente tem embaixo do nosso telhadinho, quanta coisa a gente tem que aprender, quanta coisa a gente tem que ensinar e quanta coisa a gente tem que desenvolver. Porque muitos desses aspectos a gente já tem. A gente só precisa desenvolver um pouco mais. Né? E muitos a gente não tem, a gente precisa adquirir. Começar a trabalhar. Deus espera de nós responsabilidade dos papéis assumidos. Só isso. Mais nada. Assumir o papel, cumpra. Pronto. Resolvido o problema. Mas se quiser jogar no cheque espiritual, né? No cheque especial da espiritualidade, pode jogar, não é aconselhável, porque depois tem juros de correção lá na frente. E aí complica mais, a dívida fica maior, tá? Podemos resgatar os papéis familiares? Olha a pergunta. Podemos resgatar? Enquanto existir a família, pode, né? O pior é o trabalho que dá para juntar toda essa galera e fazer aquela configuração. Dá trabalho ou não dá? Né? Juntar todo mundo ali com uma nova missão. Dá trabalho. A família com todos os seus desafios tem jeito? Tem jeito. A meta deverá ser o resgate do verbo amar. Momento em que Jesus nascerá no coração de cada um de nós. Então veja, tem jeito, é possível, é trabalhoso, mas o amar aqui tem que começar pela nossa família. Eu vou amar o vizinho, o amigo, o colega de trabalho, pode e deve, mas tem que começar dentro do núcleo familiar. Porque se a gente não consegue, dentro do nosso núcleo familiar, desenvolver o verbo amar, dificilmente a gente vai conseguir fazê-lo de forma real na nossa sociedade. Tá? Então tem que começar dentro de casa. E aí Jesus nasce no coração da gente, né? Falando assim parece fácil, né? Mas não é não, tá? É trabalho diário. Reflexão. A minha família criou um pequeno jardim, plantado entre as tribulações do mundo, onde colho diariamente, as flores da alegria e as bênçãos do refazimento. Tá? Que a gente tenha boas reflexões e possamos voltar aos nossos lares com esses pontinhos de interrogação, né? Para a gente poder depois responder, cada um diante, né, do seu travesseiro, do seu espelho, e que a gente possa, através dessas reflexões, tornar a nossa família um lugar melhor para nós e com a nossa sociedade, o nosso mundo, tá bom? Que Deus abençoe a família de cada um de nós.